Bom, pessoal, eu vou me apresentar rapidinho e a gente já vai ao que interessa. Eu sou formada em Sistemas de Informação, tenho MBA em Gestão de Tecnologia e Gestão de Segurança pelo IBTA e sou formada e tenho formação em Finanças pela FGV. Trabalho já há 20 anos com equipe multidisciplinares, ali muito voltada a produtos, tecnologia e operações. Trabalhei em grandes instituições como o Banco Paine, Sofisa, a Crefisa, e atualmente eu estou como diretora de tecnologia e operações na Tecnobank já há 2 anos. Eu vou dividir aqui com vocês, então, a nossa apresentação. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a metodologia ágil. É um tema muito amplo. O nosso tempo aqui é curtinho, mas eu espero deixar com vocês ali alguns insights, algumas ideias e que possa contribuir de alguma forma para a gestão do projeto de vocês, gestão de equipe. Bom, as abordagens que eu trouxe hoje são sobre as metodologias, a aplicabilidade delas, algumas métricas que pode ajudar na implantação dessa metodologia, e trouxe também alguns mitos para a gente derrubar algumas ideias que sempre param ali quando a gente fala desse mundo ágil. As metodologias ágeis hoje já são as principais ferramentas de gestão dinâmica de projetos, né, e resolução de problemas. A gente viu uma busca muito grande por essas metodologias, principalmente nessa mudança de cenário, quando a gente se encontrou ali por conta da pandemia e de várias mudanças, com uma necessidade muito grande de fazer o gerenciamento, não só presencialmente, como acontecia, né, mas gerenciamento remoto, gerenciamento híbrido, e ter ali uma combinação disso, e tinha uma necessidade de ter uma interação muito grande com o time e ter um certo controle dos projetos, de como estavam indo, e muitas empresas que não usavam até então a metodologia ágil, ou que estavam engatinhando sobre aquilo, evoluiu muito nesse tema. Existem vários frameworks e metodologias diferentes que se enquadram nesse mundo ágil. Eu trouxe, até porque, reforçando, né, como o tempo é curto, eu trouxe as duas mais utilizadas e que tem uma aplicabilidade muito bacana, que é o Scrum e o Kanban. Falando aqui um pouquinho do Scrum, ele é um framework muito voltado para desenvolver produtos, softwares, que tenha uma grande complexibilidade, né, ou até uma complexidade mediana, e que precise de uma forma interativa e incremental, bem forte para fazer esse desenvolvimento, né? O que seria essa forma interativa? Ou seja, você vai melhorando e evoluindo o seu processo a cada ciclo. Então, o Scrum, ele tem ciclos bem curtos, que a gente chama de sprints, e a cada sprint você aprende e você evolui. Por isso, ele é um framework tão interessante quando a gente começa ali um projeto do zero ou a gente tem alguma coisa em produção que precisa ser evoluído. Muitas empresas, eu acho que hoje ele é até mais utilizado do que o Kanban. Os pilares deles, os pilares do Scrum é a transparência, a inspeção e a adaptação. Falando um pouquinho mais desses pilares, o que é essa transparência, né? Todos os envolvidos, eles têm que estar engajados no projeto, todos com o mesmo objetivo, falando a mesma língua, entendendo os passos e a situação do andamento do projeto. Todas as métricas e indicadores já têm que ser acordados na equipe, até para saber qual é o objetivo que eles devem seguir. Então, esse é o pilar da transparência. Uma inspeção não é a inspeção do tipo, vou ver se está sendo feito ou não. É muito diferente disso, e as metodologias ágeis quebram muito isso, porque eles trabalham muito com times autogerenciáveis, né? Então, quando a gente fala em inspeção, é verificar o andamento da sprint, verificar o desempenho, se o objetivo e a melhoria contínua continuam, se estão acontecendo, se o objetivo é o mesmo, se as metas estão próximas de ser atingidas, se vão ser atingidas ou não.
E aí o outro ponto que eu acho que assim, é a palavra de ordem, né? Quando a gente fala em qualquer metodologia ágil, é adaptação. Que é você se adaptar prontamente a qualquer mudança necessária, quer seja do negócio, quer seja no time, quer seja na própria sprint e nas próximas sprints que estão para vir, né? Até o tema da palestra, eu trouxe essa provocação, né, no mundo corporativo, ser ágil nem sempre significa ser rápido, porque, na realidade, a agilidade está muito mais ligada à adaptação do que à velocidade. Aqui, esse quadro eu adoro também, que ele traz os valores do Scrum e a importância desses valores e do time estar ciente disso. Se a gente consegue ter um time e ter um projeto que sigam com esses valores, a chance de sucesso é muito grande. Então, o primeiro ponto é a coragem, que ele fala muito que o time tem que ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis também, ou seja, você abraçar aquele projeto, abraçar aquele desafio, e isso não ser um intimidador ou um bloqueio para os projetos, que às vezes a gente acompanha isso, né, e sabe que surgiu uma dificuldade, tenta desviar o caminho, mudar alguns focos, mas não, aqui é a coragem para você enfrentar mesmo os desafios mais impactantes do projeto. O foco, como eu falei um pouquinho antes, quando a gente trabalha com ágil, os focos são em prazos menores, em sprints, né, ou seja, grupos menores, objetivos menores, ciclos menores, então a gente tem que ter o foco dentro daquele ciclo que eu estou trabalhando, não que você não enxergue o projeto como um todo, você vai enxergar o projeto como um todo, mas no momento que você está trabalhando naquela sprint, o seu foco é aquela sprint, é o seu time, o objetivo e aquela entrega. Então, é pôr a lupa bem naquilo e ser focado. O comprometimento, eu acho que esse porquinho representa tudo, né? Muitos de vocês já devem ter escutado aquela história do ovos com bacon, né? Que é a participação do porco e da galinha no preparo dessa receita, porque a galinha vai, coloca os ovinhos dela, mas o porco não, ele entra com a carne, né? Então, a galinha está envolvida, o porco está comprometido, ele está se doando para aquele objetivo. Então, é muito importante que as pessoas envolvidas nesse processo, eles estejam envolvidos também como um objetivo pessoal, como time e como um objetivo pessoal. A parte do respeito, os membros do time Scrum respeitar uns aos outros, até para poder você vai ter skills diferentes, vão ter habilidades diferentes dentro do time, vão ter opiniões divergentes, e todas elas vão contribuir beneficamente, mas desde que sejam aceitas e respeitadas por todos, né? E o último, e não menos importante, valor é a abertura. O time de Scrum ter uma abertura, tanto com seus stakeholders, quanto com o time interno, para poder receber desafios novos, às vezes, durante uma execução, a mudar, às vezes, o rumo, o prumo do projeto, a mudar o objetivo. Essa abertura está muito ligada àquele pilar de adaptação. Aqui eu trouxe um pouquinho dos papéis de cada um dentro de uma equipe de Scrum. Então, a gente tem ali o Product Owner, que é o dono do produto, ele maximiza o valor entregue para o cliente, ele é responsável pelo backlog. O que é o backlog? O backlog é toda a solicitação que foi feita pelo cliente, quer seja interno ou externo, toda a solicitação. Ele escuta, ele traduz aquilo em histórias do cliente, que no modelo mais tradicional era conhecido como requisitos, só que são histórias mais quebradas, e cria o backlog para a criação. As suas decisões precisam sempre ser respeitadas, de todo o time, mas o dele, eu coloquei esse ponto aqui porque ele está muito ligado ao solicitante, ao cliente, então é muito importante a escuta dele dentro do time. Ele é uma pessoa responsável e não um comitê, não é um comitê dono de produtos, é uma pessoa que é responsável por aquela função dentro do projeto. E ele decide junto com o Delivery Team, que é o time de entregas. A gente tem aqui o Agile Master também, que é quem ajuda a promoção do Scrum, ele ajuda todo o time e até as equipes externas que têm a interação a entender como funciona, né, o Scrum, quais são seus valores, quais são seus ritos, quais que são seus eventos.
Ele é um líder servidor, então quando eu falo líder servidor, ele está ali para servir o time mesmo, ajudar a tirar os impedimentos, ajudar numa dificuldade que esteja tendo no time, quer seja técnica ou não técnica. Só reforçando, ele não precisa ser uma pessoa técnica, um desenvolvedor, mas ele precisa ajudar com elementos externos ou com outras pessoas a tirar esses impedimentos. Ele facilita a interação entre os times, então se está tendo alguma divergência, alguma coisa, ele ajuda a fazer essas conversas. Ele apoia o PO, então ele tem uma proximidade muito grande com o PO, porque ele faz esse intermédio junto com o time. Ele apoia o time de entrega, o delivery team, ele orienta o time, e quando eu coloco aqui o secretário do PO, na realidade é porque ele acaba sendo porta-voz, muitas vezes, de alguma mudança que teve no backlog, de alguma mudança que teve no objetivo, então ele ajuda essa interação com a equipe para poder explicar todas essas alterações e traz isso do que o PO trouxe, que o PO alterou. Aqui o Delivery Team, que é quem vai realmente trabalhar e fazer as entregas do backlog, não que os outros não vá trabalhar, mas é que esses trabalham na entrega, né? Então ele organiza e gerencia o seu próprio trabalho, decide como transformar o Product Backlog no entregável, ou seja, naquilo que o PO pediu, em um sistema ou em um produto, em um entregável com valor. Ele possui as habilidades necessárias, ou seja, é um time multidisciplinar. Nesse meu time, dependendo da minha demanda, se eu precisar de um dev front, de um dev back, de um tester, de um design, de um arquiteto, então, assim, o meu delivery team vai ter uma especialidade de cada coisa que a nossa demanda, o nosso backlog exija. O importante é que a gente não trabalhe com times muito grandes, até porque os nossos ritos são curtos, as nossas sprints são curtas, com ciclos pequenos, então muitas pessoas dificultam isso. Então, no máximo 9, no mínimo 3 pessoas é um número bacana para você ter um time de entregas. Até mesmo no ágil escalado, né, quando a gente fala do safe, ou outras formas de escalar, a gente cria mais squads, né, que são times conhecidos como squads. A gente cria mais squads, mas não aumenta o delivery team. Aqui tem uma frase do Diogo Marins, que é um agilista, que eu trouxe ela porque eu acho bem interessante, ela resume um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Ele fala que uma das principais características do Scrum é o esforço em evitar problemas devido à imprevisibilidade. Sprints curtas, reuniões diárias e contatos frequentes entre a equipe de desenvolvimento e Product Owner possibilitam maior controle sobre o projeto. Então, aqui ele fala tudo, da importância da gente ter os ciclos curtos, né, que são sprints, fala da importância dessa interação entre o time o tempo todo, e essa interação do time de entregas, do time delivery com o PO ser bem constante. E aí, então, por isso que é tão importante, e aí é o que eu vou trazer no nosso próximo slide, alguns eventos que nos ajude a controlar esse ciclo e que ajude essa roda a girar, né? Tem aqui até um desenhinho de como funciona um ciclo. Eu vou dividir com vocês depois a apresentação. Então, como o nosso tempo é curto, nos slides tem até um pouco mais de informação do que a gente está passando, mas eu acho que vai ser bem rico para vocês depois. Aqui são os eventos que existem dentro do Scrum e qual que é o seu tempo. Então, primeiro a gente vai falar aqui da sprint. O que é uma sprint? Uma sprint, na realidade, é uma reunião composta por um grupo de trabalho, que é conhecido como squad. E nessa equipe, nessas reuniões e nesse grupo, né, que se junta para poder trabalhar, o ideal é que eles trabalhem ali entre 1 e 4 semanas, mas é bem comum que cada grupo de trabalho trabalhe naquela entrega por 2 semanas. De novo, reforçando, né, pela melhora de resultado que eu tenho em ciclos mais curtos, porque eu consigo, se eu tiver um problema, eu consigo corrigir antes, entender antes, corrigir antes e aplicar antes a minha adaptação para o próximo ciclo. O planejamento da sprint. O que é esse planejamento da sprint? É quando eu pego todo aquele backlog, que é os requisitos que o meu PO colocou, separo ali na entrega que eu vou ter para aquela sprint, então eu falo, olha,
Vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha solicitação era um cadastro de cliente. Então, vamos supor que o pedido do meu cliente, olha, eu quero uma tela não, quero um módulo para o cadastro de clientes. Então, o PO vai lá escrever todas as histórias e vai colocar ali para o cadastro de cliente. Nesse planejamento da Sprint Plan, eu vou decidir o que eu vou trabalhar nessas 2 semanas. Então, eu vou pegar de todas aquelas histórias e necessidades que o PO colocou, eu vou olhar ali as histórias escritas e vou falar, olha, nessa primeira semana eu vou trabalhar no cadastro dos meus dados pessoais. Então, eu pego todas as requisições referentes àquilo, separo e crio o meu material para trabalhar na sprint essas 2 semanas. Então, eu vou trabalhar aquelas histórias e o meu entregável vai ser a tela de cadastro de dados pessoais. Aqui e o ideal é que uma reunião dessa demore 4 horas para uma sprint de 2 semanas. Então, se a sprint for de 3 semanas, a gente aumenta ali 1h30. Se for uma sprint de 4 semanas, vai virar 8 horas. Então, a gente vai adaptando conforme o tamanho da sprint. O time box é onde eu defino quem vai ficar com qual atividade e quanto tempo aquela atividade vai durar. Então, isso não deve demorar mais do que 2 horas, e tem até alguns outros ritos que é usado por algumas empresas, chamada de Plan POC e tudo mais. Eu não gosto muito, porque não se adapta ao meu modelo, mas existe também, então mas a gente trabalha com time box. A revisão da sprint, ou sprint review. Então, quando eu termino esses 15 dias ou 2 semanas de trabalho, eu tenho ali as minhas entregas, eu vou fazer uma revisão do que foi pedido, do que eu estou entregando e das minhas principais percepções ali naquela entrega. Agora, quando eu vou analisar a efetividade da minha sprint, é aqui na retrospectiva. Nessa retrospectiva, diferente da revisão, que eu estou olhando a minha entrega versus ao que foi pedido, a qualidade, se está funcional, e isso deve demorar 2 horas, mais ou menos. Quando eu entro na minha retrospectiva, eu vou entender a minha efetividade daquela sprint. Então, o quanto que foi efetiva aquela sprint, o quanto que eu segui o objetivo, quais foram os impedimentos que eu tive, foi fácil tirar os impedimentos, a equipe inteira contribuiu ou não. Olha, eu tive uma dificuldade com determinado card, tive um impedimento, ninguém conseguiu me ajudar, então o que eu tenho que fazer para a próxima se eu tiver a mesma coisa? Então, é adaptar o modelo e até entender ali na retrospectiva se a gente continua na mesma direção ou se tem alguma adaptação para o próximo ciclo. A daily diária, né, o daily meet que a gente chama, não que as outras não sejam importantes, mas essa aqui eu acredito que é o evento, o rito mais importante para o Scrum, que é aquela reunião que o pessoal faz de 15 minutos, quando a gente trabalhava mais presencial, né, até se recomendava que se fizesse em pé, para não passar o tempo estipulado do que a gente tinha definido. Então, nessa reunião se fala como está indo as demandas, quem está trabalhando ali com cada demanda, como que está conseguindo desempenhar, se está tendo algum impedimento, alguma dificuldade. Aqui, o Agile Master, ou em alguns casos o pessoal chama de Scrum Master, que é a mesma pessoa, o Scrum Master ou Agile Master tem que interagir muito para ajudar nesses impedimentos, para ser um facilitador de alguma coisa que tenha acontecido ali, ou se tiver alguma dificuldade de entendimento, alguma coisa assim, a equipe inteira tenta ajudar, e o ponto focal aqui é o Scrum ou Agile Master ajudar ao projeto continuar andando. E a parte do refinamento, o Refinimite, é aquilo que a gente falou, pega os cards, as histórias ou requisitos, como eu preferi chamar, e refina ali entre o PO e o time, o Delivery Team, para ver se o entendimento está correto entre os dois lados, ou se precisa ter um incremento ou alguma coisa do gênero para poder continuar. Aqui alguns artefatos do que a gente usa naqueles eventos que eu falei. Então, o backlog, que é o backlog de produtos, que vão ser todas as requisições. O backlog da sprint, então, um pedacinho desse backlog maior que eu estou trazendo para trabalhar na sprint. Um incremento, que é o que eu vou trazer ali da minha reunião de refinamento. Então, eu peguei o backlog, eu tive um incremento
quando eu fiz o entendimento daquilo, o gráfico de Bordal, que é para eu entender como que tá as minhas entregas e como que está o meu fluxo dentro da equipe, e as histórias dos usuários, que são aquelas historinhas que vão estar no backlog que eu vou desenvolver. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Kanban. O Kanban, ele é muito usado para gestão de tarefas, né? Ele veio originado do Lean, que foi por muito tempo usado em linha de produção, e é aquela história do sistema puxado, né? Do sistema puxado na produção e melhoria contínua, que foi implementado pelo Kaizen. Então, assim, eu vou trabalhando sempre numa ordem ali, como se fosse uma linha de produção, e eu tenho alguns ritos para seguir para passar para a próxima etapa. É muito importante a gente não confundir a metodologia Kanban com o quadro Kanban, né? Então, eu tenho as duas coisas. Eu posso usar o quadro Kanban dentro do próprio Scrum, que o pessoal até brinca, né? Que chamam de Scrumban. Mas a metodologia Kanban, ela é diferente do quadro. O quadro é algo que faz parte da metodologia, mas não é a mesma coisa. Qual que é os princípios maiores do Kanban, né? É visualizar o trabalho em andamento, visualizar a cadeia de valores, tornar as políticas explícitas, medir bem visualmente o gerenciamento de fluxo, identificar a oportunidade de melhorias, de correção. E para implantar, né, o Kanban, ele é até uma metodologia que eu gosto bastante quando a gente vai implantar algo que já existe, que eu não trouxe ali alguns processos herdados, e eu preciso começar agora um gerenciamento instantâneo. Então, você começa com o que você tem em mãos. Eu começo com todas as demandas que eu tenho, eu começo com uma especificação de erro, com o que eu tiver ali, eu começo a colocar. Eu vou pensando em uma mudança incremental e que seja evolucionária e que respeite todos os processos. Aqui são as cerimônias que são feitas dentro do Kanban, e também esse slide vai para vocês. Eu acho que ele ajuda bastante ali no ciclo quando você estiver desenhando o quadro Kanban. E aqui efetivamente é o nosso quadro do Kanban, né? Eu vou abordar algumas coisas importantes que vão ajudar vocês a fazer esse quadro Kanban e saber como utilizá-lo, né? O primeiro passo muito importante é essa área vermelha aqui, que é o Work in Progress, tá? Então, agora, nesse slide eu vou abordar isso, mas dando uma passadinha rápida com vocês. Aqui vai ficar o backlog das funcionalidades, então, tudo que, assim como no Scrum, tudo que o cliente pediu e o responsável pelo backlog escreveu de funcionalidade. Depois, o refinamento, que é quando teve a conversa entre o pessoal que desenvolve, ou no caso do Scrum era o Delivery Team, aqui a gente pode chamar de time de desenvolvimento ou coisa do gênero, e a pessoa responsável pelo backlog. E aqui, depois de passar por esse refinamento, eu crio o card final, que é para o desenvolvimento. Aqui é tudo que tiver em processamento, né, work in progress, o que está em processo, e aqui eu tenho o que é para fazer, o que está em andamento, o que está em teste, o que está em teste integrado e o desenvolvimento. E aqui, quando eu vou para homologação e implantação efetivamente. Tem quadros mais simples, dependendo do seu processo, você pode fazer com menos colunas, você pode deixar um quadro de to-do, de done, para, enfim. Você vai fazer o backlog, to-do, que anteriormente o Kanban é algo muito simples de começar a se implantar, e você pode fazer com o que tem hoje. Eu tenho aqui escrito no meu caderninho 10 demandas que eu preciso entregar para o cliente. Eu já posso montar um fluxo aqui do que eu tenho para fazer, deixa aqui no To-Do, e aí eu vou passando ele para o In Progress, ou fazendo, e depois no Done, no entregue. O que é bem importante? O importante é você sempre limitar, aqui nesse quadro vermelho que eu estou mostrando para vocês, é sempre você limitar a quantidade de tarefas que estão em execução. Por quê? Traz até aquela velha frase que vocês devem ter escutado, que vem muito junto com agilidade, que é pare de começar e comece a terminar, né?
Eu não quero aqui, no meu quadro que eu estou em desenvolvimento, um monte de cards que eu não sei qual que eu começo, um monte de histórias que eu não sei qual que eu começo, eu não sei quando eu vou terminar, eu não tenho previsibilidade nenhuma. Então, aqui eu vou deixar sempre só o que eu consigo produzir na quantidade de dias que eu defini. Em 2 dias, em uma semana. Na minha empresa, a gente faz publicação uma vez por semana, então eu vou deixar o que eu publico aqui. Eu vou publicar em 2 dias. Então, eu vou deixar aqui o que é a capacidade dos meus desenvolvedores em 2 dias. Eu deixei até aqui no quadro do lado para vocês uma continha de como saber quantos eu deixo por cada desenvolvedor que eu tenho trabalhando ali, né? Então, se eu tenho 4 desenvolvedores, que eu sei que cada um consegue me entregar 2 cards no tempo que eu publico, então, aí eu vou falar no próximo. Então, por que eu deixaria 8? Não, eu deixo 7, mas eu vou explicar por que depois do 7, esse -1, mas eu vou deixar essa quantidade limitada aqui de acordo com os meus desenvolvedores. Aí agora eu vou falar para vocês por que não 8, se eu entrego 2 e eu tenho 4, né? Porque já começa pelo conceito, né? Ninguém trabalha 100%, 100% de performance o tempo todo. Então, a gente tem 4 desenvolvedores e para eu poder ter 8, os 4 deveriam trabalhar 100%. Então, o -1 é uma margem de segurança, eu entendo que tem um percentual ali de não produtivo. Então, é mais assertivo eu manter sempre 7 aqui. Outro ponto que é bem importante. Eu terminei um card, eu coloquei para homologação e vou fazer a implantação, é bem importante que eu puxe um do backlog de novo e coloque em andamento. Meu quadro sempre tem que estar com 7, se for o 7, o número que você definiu ali, olhando para a sua equipe. Ele sempre tem que estar com 7, sempre tem que ter uma constância na entrega. E os cards sempre têm que ser organizados do mais importante, da entrega mais importante para a entrega menos relevante. Vou pular aqui um pouquinho para isso, para a gente correr um pouquinho mais, mas vocês vão receber essa apresentação que tem todo esse detalhamento e vai ajudar bastante como um guia. Bom, quando entra uma funcionalidade urgente ou quando entra um hotfix ou um card de erro, enfim, como vocês chamem na sua empresa, alguma coisa que tem que ser tratado antes de eu terminar aquele meu quadro de work in progress e antes de entrar um outro backlog. Ele é urgente, eu estou com a minha produção parada. Ele entra e ele vai ficar aqui junto com aquele 7. Então, nesse caso, eu vou ter 8 e ele vai ser o meu prioritário e vai ter uma prioridade sobre todos os outros, vai ser o meu primeiro quadro na lista. E isso é uma coisa muito bacana e legal de usar no Kanban, principalmente quando você usa para equipes de sustentação, porque diferente do Scrum, você teria que esperar uma sprint inteira terminar, se a sua sprint for de 15 dias, para poder tratar um problema que é urgente. Você ia esperar? Não ia esperar, a gente sabe que não tem como esperar. O que ia acontecer? Você ia quebrar a sua sprint. E aí, quantas vezes você teria que quebrar a sua sprint para poder atender o seu negócio, né? Por isso que funciona tão bem os quadros Kanbans quando é em equipe de sustentação e para tratamento de problemas mais constantes. Aqui a gente fala muito da questão do gargalo, né? Que quando você começa a criar esse quadro de Kanban, você começa a perceber no seu processo onde estão os gargalos. Isso é bem comum, isso vai te dar uma visibilidade muito bacana de onde talvez você precise melhorar a equipe, ou aumentar a equipe, ou melhorar os processos. Ele é bem comum acontecer, não se espante se na implantação você já perceba que alguns dos pontos ali é onde fica parado as suas entregas. O importante é ter um replanejamento, e aí eu volto a reforçar de novo, né? Quando vocês pensarem em ágil, pensem em adaptabilidade, em adaptação. Então, não tem problema, você viu que eu vi que dá bastante gargalo, eu vi que eu não consigo planejar, eu vi que o 7 que eu esperava para mim não é 7, é 4, não tem problema nenhum. O importante é você conseguir perceber os seus gaps e conseguir replanejar. Isso é bem comum e o difícil é não acontecer quando você fizer a implantação. Agora vamos falar um pouco da aplicabilidade, né?
do Scrum e do Kanban. A gente já acabou conversando durante a apresentação sobre isso, mas o Scrum ele funciona muito bem, é um framework muito bacana quando você vai criar um projeto do zero, quando você vai fazer uma melhoria dentro de um sistema, de um produto que você já tem, mas você tem um escopo, não digo fechado, mas um escopo mais limitado, você sabe qual é o tamanho daquilo, né? Ou pelo menos você consegue fracionar aquilo, você tem papéis bem definidos, você tem equipe para todos os papéis, você consegue criar todos os ritos, então ele funciona muito bem quando você faz o projeto. O Kanban, por outro lado, num projeto ele pode, assim, em alguns momentos deixar a desejar por falta de algum dos ritos, né? Então você trabalha muito mais na entrega e tem uma visão um pouco mais limitada do todo, né? Que não acontece no Kanban, no Scrum. Por isso que eu gosto bastante do Kanban em processos de sustentação e o Scrum em projetos. E até coloquei um quadrinho desse aqui falando, né? Que o Scrum, enquanto ele é focado em entregas interativas incremental, ou seja, pequenas entregas em pequenos ciclos, no Kanban é um ciclo único de entregas contínuas. Então, eu preciso estar entregando sempre. Eu não posso esperar fechar ali uma sprint para poder entregar, e eu preciso de alguma coisa muito dinâmica. Então, o Scrum ele funciona muito bem para novos softwares, para softwares em produção com escopos já limitados, mas para sustentação ele deixa a desejar por causa dessa questão do rito fechado na sprint. E fazer uma sprint de 2, 3 dias não tem ganho nenhum. O Kanban para um novo software, ele já tem algumas limitações, que é aquela questão da gente ter o acompanhamento mais próximo do projeto, alguns ritos, de ter os papéis mais definidos. Para um software em produção, ele também funciona bem, porque você pode trabalhar ali em pequenas entreguinhas, e para sustentação, ele é ótimo. Vou trazer para vocês aqui algumas coisas e algumas visões de métrica, tá? Eu gosto bastante dessa frase que fala que o que não se gerencia, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se entende. Então, até para a implantação do método ágil, de qualquer outra implantação, as métricas são extremamente importantes e essenciais para o sucesso de qualquer implantação, de qualquer evolução. Aqui eu trouxe 4 domínios de métricas importantes, que é de eficácia do negócio, de atmosfera, muito voltado para a cultura, de qualidade, muito voltado para o técnico, e eficiência para o organizacional. Aqui, as métricas de eficiência são muito relacionadas a fazer a coisa certa, né? Ele busca avaliar o trabalho, se está sendo desenvolvido, se está alinhado com as necessidades, expectativas do cliente, olha bastante a questão de engajamento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de métricas. Quando a gente fala de atmosfera, ela está muito relacionada à cultura da empresa, né? Ele avalia o quão satisfeitos os participantes que estão naquele time, eles estão com a organização, o quanto faz sentido aquela cultura para ele também. Aqui, qualidade técnica, ele olha, você avaliar muito a entrega, né, do ponto de vista técnico, os débitos técnicos que ficaram, as instabilidades nos sistemas, bugs, falhas, enfim, o que passou ali na entrega. O que eu vou focar um pouco mais aqui com vocês agora é a eficiência organizacional. Esses indicadores que eu coloquei aqui, que eu vou abrir um pouquinho mais para vocês, eu acho que são os primeiros que vocês devem olhar quando for implantar uma metodologia, e esses são os primeiros a ajudar nessa evolução. Aqui, uma das métricas, todas elas são bem importantes, mas uma que a gente conversa bastante, às vezes escuta, e eu percebo que bastante gente tem dificuldade de conseguir medir quando eu tenho retrabalho, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o cálculo de cada uma delas, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, ele indica o percentual de retrabalho que um time faz, consequentemente, a eficiência, né, das ações.
O UA, que é usuários ativos, que mostra quantos clientes tiveram acesso a determinado serviço e produto, e ele é utilizado para medir a efetividade das ações, né? Tanto no médio quanto no longo prazo. O lead time, que ele indica o tempo total de uma tarefa, então ele é extremamente importante até para você definir ali quantas tarefas cabem na sua sprint, quantas tarefas cabem no seu work in progress, ele ajuda bastante isso. Cycle time também, que da mesma forma que o lead time, ele mede o tempo que ele atravessa ali entre um fluxo e outro. React time, que mensura o tempo levado para a criação, entre a criação da tarefa e a geração da tarefa, isso já vindo ali desde a parte da pessoa responsável pelo backlog, que quer seja o PO, quer seja um técnico ali no caso do Kanban. O touch time, que é a tarefa, que é o tempo em que a tarefa está sendo trabalhada de fato, então quanto tempo eu trabalho dentro daquela tarefa e quanto tempo é aquele impedimento, ou seja, o tempo de duração daquela tarefa nem sempre é o tempo que eu estou trabalhando naquela tarefa. Às vezes ela ficou parada 1, 2 dias por algum impedimento, e por que isso aconteceu? Troubleshoot, que fala a quantidade de tarefas entregues em determinado tempo. Work in progress, que mede o trabalho em andamento, e ele busca garantir, né, que não exista um número maior de tarefas do que a capacidade do time. Muitos conhecem como capacity também, né? Então, quanto que o time aguenta, então não adianta eu colocar mais tarefas dentro da minha sprint ou mais tarefas dentro do meu quadro que o meu time não vai entregar. Aqui mais algumas outras métricas de velocidade de equipe, de diagrama de fluxo cumulativo, que ajuda a identificar onde ficam os gargalos durante o processo. E aqui o Flow Efficiency, que é a métrica que auxilia a redução de tempo não produtivo nas tarefas. Então, eu procurei trazer um pouco mais aberto aqui o que se diz respeito à eficiência organizacional, porque, com certeza, esse seria o ponto de partida na implantação de uma metodologia ágil. Essas métricas são as primeiras a serem olhadas, as outras são muito importantes, mas no momento de implantação e evolução do seu ciclo, essas aqui vão te ajudar muito, ajudar vocês demais. E aqui trouxe algumas frasezinhas de alguns mitos que são os que mais me chamam a atenção, né? Esse aqui, sem dúvida, é o que mais chama a minha atenção, e até o título dessa palestra, né? Ágil significa entregar mais rápido. Não significa entregar mais rápido. Isso acaba sendo a consequência em muitos dos projetos, mas o objetivo do ágil não é ser mais rápido, e sim ser mais adaptativo, ser mais assertivo, e ser evolutivo. Isso é o que o ágil preza bastante. E o resultado disso muitas vezes acaba sendo mais rápido, porque você ter uma entrega mais rápida, porque se eu consigo identificar meu problema num curto espaço de tempo, se eu consigo corrigir esse problema, para o meu próximo ciclo eu já aprendi com esse problema e eu não vou repetir esse problema, diferente do meu projeto tradicional, que lá atrás eu tinha que olhar, eu tinha que trabalhar meu projeto inteiro, sem olhar pedacinhos por pedacinhos do que eu estava errando. 6 meses depois eu ia descobrir que eu errei lá na segunda etapa do meu projeto, eu vou ter que voltar tudo aquilo para desfazer. Então, eu tinha muita perda de tempo, não é que é normal esse ciclo, né? Então, assim, eu tinha muita perda de tempo, e o ágil reduz bastante isso. Não existe planejamento em métodos ágeis. Isso aqui, só pelo que a gente conversou aqui em 30 minutinhos, vocês viram que os métodos ágeis, eles são muito, muito, muito voltados no planejamento e nas técnicas para se fazer esse planejamento. Então, isso acho que já cai por terra. Agilidade não tem documentação. Outra coisa que também já cai por terra. Ela tem documentação, mas um tipo diferente de documentação. Em vez de eu ter aquele book enorme de requisitos ali, que eram quase um livro, eu tenho histórias quebradinhas de clientes, histórias mais curtas, e eu vou trabalhando isso segmentado. Eu não pego aquele livro imenso, né? Mas eu ainda tenho o manual do cliente, eu tenho as minhas reuniões, que são os meus ritos, e elas geram documentação. Eu tenho tudo que for preciso. O que eu não tenho é documento, às vezes, burocrático e desnecessário, porque muitas dessas questões são resolvidas ali na minha daily. Então, eu não tenho aquelas pautas imensas, porque na daily eu já tiro os meus impedimentos. Agilidade é para time de tecnologia. Também outra coisa que já cai por terra se a gente pensar que o Kanban foi feito a partir do Lean, que era feito para uma linha para
para olhar ali os processos de linha de produção. Então, já não está em tecnologia, né? Está no processo industrial. Mas pelo que a gente estudou ali, isso é aplicável a qualquer área. Uma área de RH para uma contratação, eu posso usar o Kanban. Eu vou ter uma ação dentro da minha empresa ali para mudar o meu plano de saúde. Eu posso fazer um sprint para isso e colocar ali todos os skills que eu preciso. Enfim, em qualquer área ele é totalmente aplicável. Hoje em dia, se comenta muito isso porque hoje em dia ele é muito, muito usado na área de tecnologia, porque foi uma área que se adaptou muito ao modelo, mas não tem limitante para área nenhuma. Você deve escolher entre o Scrum e o Kanban. Outra coisa que já cai por terra, né? Quando eu falo que o ágil ele é muito adaptável, se eu colocar ele numa forminha, ele já perdeu todo sentido, né? Muita gente usa o Scrum com quadro Kanban, muita gente usa o Kanban com alguns ritos do Scrum, tem gente que chama até de Scrumban, e junto com outros também ritos de outras metodologias ágeis, o Lean, que já vem, o Kanban já herda muita coisa dele, então eu acho que já o fato de ser adaptativo já tira um pouco de eu tenho que escolher um framework ser xiita nele, né? Então esses daqui são os mitos que mais me chamam a atenção e eu queria trazer e dividir com vocês. Acho que foi isso, a gente já está no limite do tempo, né? Eu agradeço a atenção de vocês e espero que tenham gostado.